Capítulo 4. Piedade com contentamento. O contentamento tem muitos aspectos os quais demandam nossa atenção. Antes de tudo, é fundamental aprender a identificar e confessar qualquer pecado de descontentamento que tenha entrado em nosso coração. Outra questão importante é aprender a reconhecer e a resistir à tentação de estar descontente. Um terceiro ponto de grande importância é substituir o descontentamento pelo verdadeiro contentamento cristão. Nada disso é fácil, e cada ponto exige determinação, atenção, oração e prática. Lembre-se de que somos alunos aprendendo uma nova habilidade e que isso exigirá concentração e esforço. Quando encontramos contentamento, encontramos algo de muito valor. O livro de Jeremiah Burroughs chama isso de uma joia rara. E o que é o espírito manso e tranquilo descrito por Pedro, senão a descrição do contentamento, o qual é de grande valor diante de Deus? 1 Pedro 3:4. Se Deus estima tanto o contentamento, nós deveríamos estar ainda mais ansiosas por adquiri-lo. Consideremos o que o próprio Paulo escreve sobre o contentamento em sua primeira epístola a Timóteo. Em 1 Timóteo 6, do 1 ao 5, Paulo descreve os falsos mestres e diz a Timóteo que se afaste daqueles que supõem que a piedade é fonte de lucro. Versículo 5. Em contraste a esse tipo de fonte, está o verdadeiro ganho do contentamento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6, do 5 ao 7. Parece que algumas pessoas fingem ser piedosas para que consigam fazer bons negócios na igreja. Paulo diz que essas pessoas são homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Piedade não é uma maneira de ficarmos ricas. É verdade que a boa e piedosa prática dos negócios combinada a uma sólida ética cristã do trabalho dará, sem sombra de dúvida, frutos. Mas a piedade não deveria ser vista como um meio de se obter prosperidade. Sim, uma vida correta a manterá livre de muitos problemas, mas ela não lhe proporcionará a vida eterna. E o velho ditado, dessa vida, você não leva nada para o túmulo, é um conceito bíblico. Nu viemos a este mundo e quando morrermos, deixaremos para trás tudo aquilo que adquirimos. Apesar disso, aqui está algo que podemos levar conosco: a piedade com contentamento. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4, 8. A piedade é benéfica para a nossa alma, tanto agora como no porvir. E se acrescentamos algum contentamento à piedade, Paulo diz que trata-se de um grande ganho, um enorme lucro. Logo, o contentamento deve ser associado à piedade, e a piedade está associada à obediência aos mandamentos de Deus. Mas voltemos a 1 Timóteo 6 e sigamos o argumento de Paulo sobre não levar nada dessa vida. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, do 8 ao 10. O contentamento não pode coexistir com o desejo de ser uma mulher rica. A piedade deveria ser o nosso desejo, não a riqueza. O contentamento não pode coexistir com o amor ao dinheiro. Se desejamos ser piedosas e contentes, devemos abandonar esse amor e esse desejo pelas riquezas, pois são ciladas e problemas que certamente nos trarão muita aflição, afinal. Concupiscências insensatas e perniciosas levam a decisões estúpidas e míopes. E a concupiscência nunca se sacia, ela sempre deseja mais. Essa é a razão pela qual vivemos em uma cultura de endividamentos. Sempre ouvimos que podemos ter algo agora e pagar mais tarde. A verdade é que não queremos abandonar o desejo de ser mulheres ricas.
Nós gostamos desse desejo e de todas as fantasias alimentadas por ele. Apreciamos, de uma forma maligna, o fato de estarmos descontentes com o que temos e com o que não temos. Se assim não fosse, não estaríamos descontentes. Paulo diz que, se tivermos comida e com o que nos vestir, devemos estar contentes. Você deve estar pensando: sério? Só isso? Mas eu consigo pensar num monte de outras coisas de que preciso para ficar contente. Uma cama confortável, um carro relativamente novo, uma casa espaçosa, aquecimento no inverno e ar-condicionado no verão, móveis e acessórios, eletrodomésticos e conveniências e muito, muito mais. Exatamente. Mas antes que Paulo chegasse a sequer mencionar esse ponto, Jesus já havia tratado de nossa necessidade de comer e de se vestir. Não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, do 31 ao 33. Consideremos por um momento esse tópico sobre comida e vestimenta. Deus tem nos alimentado e nos vestido desde o momento que nos saímos do ventre. Cremos que Ele continuará a fazer isso? É claro que queremos. Mas nos preocupamos com muitas coisas, bem como Marta, e não nos contentamos somente com a comida e vestimenta. Queremos roupas novas, mais roupas, roupas bonitas, porque, ao invés de enxergarmos as roupas como algo para cobrir a vergonha de nossa nudez, nós a enxergamos como sinal de condição, de posição, uma fonte de alegria, ou uma maneira de competir e de aparecer. E quanto à comida? Estamos satisfeitas com a comida que comemos, com o que cozinhamos e servimos? Ou estamos cansadas disso como os israelitas no deserto? Pois temos todo tipo de comida desse mundo disponível em inúmeros restaurantes e lojas. Um vasto número de revistas, livros, programas culinários e sites da internet para nos entreter e nos inspirar. Essas coisas nos fazem mais satisfeitas com o que temos? Ou elas nos deixam inquietas com o que temos e criam um desejo por aquilo que não temos? Por vezes é revitalizante, relaxante e inspirador folhear uma revista ou navegar por algum site da internet para ver roupas, móveis ou comidas. Mas sejamos honestas, essas coisas também podem ser uma cilada e um pecado, se nos deixarmos tropeçar no descontentamento ou se as deixarmos alimentar uma atitude de insatisfação já existente em nós. Olhamos para o manequim e nos imaginamos ficando tão bonitas quanto. Depois, nos olhamos no espelho e ficamos frustradas e insatisfeitas. Olhamos para a linda casa, para aqueles quartos ou aqueles jardins exibidos em um site. Depois olhamos para nossos móveis e logo murmuramos com insatisfação. Nós reclamamos interiormente, nós murmuramos exteriormente. Esse tipo de coisa pode tirar mulheres de seu trabalho e torná-las interna e externamente ociosas. Muitas horas podem ser gastas navegando em sites enquanto suas casas são negligenciadas. Sem tentar exagerar, mas, em certo sentido, essa atitude pode ter o mesmo efeito que a pornografia. Ela é alimentada pela cobiça, pelo descontentamento e pela insatisfação, mas ela não para por aí. A comida e a vestimenta são presentes de Deus a serem desfrutados. O que você tem no armário da cozinha? Seja criativa e glorifique a Deus com o que você tem. E esteja contente. O que você tem no seu guarda-roupa? Seja criativa e glorifique a Deus com o que você tem. E esteja contente. Isso não significa que não podemos ter armários ou guarda-roupas cheios, mas que devemos estar contentes se temos o que comer e com o que nos vestir no dia de hoje. Esse é o padrão do contentamento. Nós todas passamos por esse teste. E Paulo chega a dizer que nem mesmo precisava de tudo isso para que estivesse contente. Se tentarmos encontrar satisfação em roupas novas ou em cardápios, o contentamento terá curta duração e, por fim, ficaremos frustradas. O contentamento duradouro torna-se ilusão quando o buscamos naquilo que comemos e vestimos. Em especial, as mães têm muito que fazer para manter suas famílias alimentadas e vestidas.
mas devemos estar determinadas a fazer isso de coração contente e agradecido, não desejando riquezas e possuir mais coisas, mas sendo agradecidas pelas milhares de refeições e pelos muitos armários com roupas que, dia após dia, Deus tem concedido a nós e às nossas famílias ao longo dos anos. Ele vem suprindo nossas necessidades de modo fiel, e Paulo diz que deveríamos estar contentes. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. O que você possui? Esteja contente com isso. Isso significa que não podemos orar por uma cama confortável e por uma máquina de lavar que funcione? É claro que podemos. Mas nos enganamos se pensamos que adquirir essas coisas nos trará contentamento. Elas não trarão. O nosso contentamento não pode se basear no fato de termos ou não alguma coisa. Temos comida e vestimenta. Escolhamos estar contentes. Assim, quando Deus nos abençoar com mais e mais coisas, estaremos em uma posição de continuar gratas e contentes. Não estamos correndo atrás dessas coisas. Estamos apenas desfrutando das bênçãos que provêm das coisas e sendo gratas a Deus. Pelo contrário, o nosso contentamento está nele e não nas coisas. Lembre-se de que o nosso contentamento está fundamentado nas promessas de Deus. Isso é piedade com contentamento, que por sua vez é grande ganho, grande lucro. Então atenção, preste atenção em cada descontentamento que tem tentado ganhar espaço em seu coração. Abandone-os e agradeça a Deus pelo perdão que Ele nos concede. Ore para que você perceba quando estiver sendo tentada ao descontentamento. Aprenda a dizer não. Substitua o descontentamento pela gratidão. Lembre-se das promessas de Deus e de sua fidelidade. Deus lhe deu o poder para fazer isso. Perguntas. 1. O que é piedade? 2. De acordo com 1 Timóteo 4:8, como a piedade é proveitosa? 3. Como você pode cultivar contentamento tendo somente o que comer e o que vestir? 4. Você reconhece o descontentamento quando quer coisas e não tem dinheiro para adquiri-las? Como você mantém o contentamento em momentos assim? 5. Por que é uma grande cilada o desejo de ser rica? Isso significa que todas as pessoas ricas caíram em uma cilada?